Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, gravado aqui diretamente das dependências do ITF, Instituto Teológico Franciscano. No programa de hoje nós vamos conversar com o professor Robson Terra e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é e como é que funciona a hierarquia no movimento sindical, ou seja, os sindicatos, as federações, como é que funciona isso? Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar início à nossa conversa com o professor Robson Terra. Professor, muito agradecida por ter saído um pouquinho do seminário de gestão sindical aqui no ITF para conversar com a gente e falar um pouquinho sobre essa questão da hierarquia, digamos assim, do movimento sindical, do sindicalismo propriamente dito. Antes da gente começar a falar disso, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência. Nosso telespectador petropolitano não conhece, você na verdade não é daqui da cidade. Sim, meus cumprimentos a todos os trabalhadores e todos os telespectadores que nos acompanham nesse momento. Eu sou de uma cidade pequenininha do Noroeste Fluminense, Laje do Muriaé, e tenho no meu sindicato de base o Simpro Norte-Noroeste Fluminense, que tem sede em Itapiruna, né? Então, de lá eu venho contribuir com a federação e com o movimento sindical com as nossas lutas. Maravilha. Para o nosso telespectador entender, assim, como é que a gente sempre fala do que é um movimento sindical, como é que funcionam os sindicatos, mas vamos falar um pouquinho hoje dessa crescente, né? O sindicato, então, ele atinge uma cidade ou algumas, não é isso? Isso, o sindicato tem uma base territorial mais ou menos definidas que se define na sua construção, né? E depois, naturalmente, pode fazer extensão de base ou pode perder base de acordo com a estrutura e as conveniências da classe trabalhadora. Petrópolis, por exemplo, o Sindicato de Professores está nesse momento num processo de extensão de base para incluir Vassouras na base territorial do Simpro Petrópolis, que a federação, inclusive, apoia integralmente. Vassouras hoje é uma área que está na chamada área inorganizada, que é representada pela federação. Então, Petrópolis está nesse processo de extensão de base. A federação, para sua existência, precisa ter no mínimo 5 sindicatos que se juntam para organizar uma federação. A nossa federação, que é a Federação dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, que representa os professores da rede privada de ensino, ela tem base territorial no estado do Rio de Janeiro. Mas a federação pode, inclusive, ter base interestadual. A nossa, especificamente, tem base em todo o estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio, nós temos 12 sindicatos de professores e tem um sindicato de auxiliares de ensino. Desse conjunto de 13 sindicatos, que é a nossa representação, ou o nosso potencial de representação, nós temos 10 sindicatos filiados de professores e agora, início de dezembro, nós estamos concluindo, nesse mês de dezembro, né, a filiação do Sindicato de Professores de Teresópolis, a nossa federação. Então, a partir de 2017, que a gente começa 2017, representando em 2017, representando 11 sindicatos de professores. Maravilha. Acho que um ponto interessante na sua fala foi com relação à cidade de Vassouras. Ao longo desses 3 anos de programa Trabalhador em Foco, em que nós estamos semanalmente com pautas novas, levando para o telespectador daqui de Petrópolis e região, a gente também é assistido pelo site e também pelo aplicativo RPT Play, além de depois disso, nosso programa está disponível no YouTube. Eu nunca ouvi falar sobre uma cidade que está sendo regida pela federação, ou seja, você falou exatamente uma palavra, é uma cidade inorganizada, não é isso? Como é que funciona isso? Como é que é essa percepção? Qual a importância dos profissionais e dos trabalhadores terem um sindicato atuando na sua cidade? Pois é, o sindicato ele fica mais próximo e o sindicato que tem representação direta do trabalhador, né? A federação é uma instância sindical de segundo grau. Cabe à federação fazer a relação dos sindicatos.
A representação direta do profissional, do trabalhador, no caso nosso do professor ou do auxiliar de ensino, é feita pelo seu sindicato de base. Como o município de Vassouras não está na base territorial de nenhum dos sindicatos de professores, quem representa legalmente é a federação. Mas a federação não é a instância adequada para representar o trabalhador, porque não cabe à federação essa tarefa de ação direta no ambiente escolar, né? E inclusive nós da federação, enquanto instituição, delegamos a gestão sindical ao sindicato dos professores de Petrópolis. E agora nós estamos concluindo a extensão de base do Sindicato de Petrópolis, por iniciativa do Sindicato de Petrópolis, claro, e nós da Federação apoiando, para que Petrópolis possa ter não só a legitimidade da representação, mas a legalidade. E Vassouras tem uma universidade importante, de grande porte inclusive, né, e várias escolas de ensino médio, portanto demanda uma representação e uma atuação sindical intensa. E o Sindicato de Petrópolis tem feito essa ação delegada por nós. Nós na federação temos diretores que são também diretores do Simpro Petrópolis e esses diretores, portanto, fazem lá as discussões de convenção coletiva, os acordos coletivos são assinados em nome da federação por esses diretores nossos que são também do Simpro Petrópolis. À medida que nós tenhamos a representação de Vassouras ao Simpro Petrópolis, aí sim o Simpro Petrópolis vai fazer isso diretamente, não mais via federação. Quando a gente pensa em pautas e ações que são geridas pelo sindicato local e não pela federação, a gente está falando aí sim das reivindicações de melhoria de qualidade para os professores, dos aumentos salariais corretos, de possíveis ganhos reais, que ficam um pouco fora do contexto de atuação da federação. Pois é, então, essa atuação direta de representar o trabalhador, saber lá da sua qualidade de trabalho, do seu ambiente de trabalho, se está tendo as relações, se as relações estão respeitando a legislação adequadamente. O professor ele é filiado ao sindicato, o professor não é filiado à federação, a federação recebe filiação de sindicatos, né? O trabalhador é filiado ao sindicato, ele não é filiado à federação. Então, a representação correta é do sindicato. E são muitas as questões do mundo do trabalho que envolve num ambiente escolar, né? Se o bullying, por exemplo, é o debate do momento com os alunos, o assédio moral é o debate do momento com relação aos professores, com relação aos funcionários do interior de uma escola. E aí é o sindicato que vai fazer esse tratamento, que vai fazer esse acompanhamento, que vai dar esse apoio até jurídico, se necessário, aos professores. Então a importância do professor estar afiliado e atuando no seu sindicato é muito grande, né? Para ele ter não só a preservação do seu salário e do poder de compra do seu salário, no caso das negociações para a reposição de perdas e até de ganho real, mas também para cuidar da saúde do trabalhador, para a saúde do professor, da saúde física e da saúde psicológica, né? Um professor está submetido a muitos problemas que decorrem de doenças psicológicas, desde o assédio moral na relação da gestão da escola, mas também na relação com os alunos. Cada vez mais, infelizmente, a violência está colocada na sala de aula. Nós temos registros de professores que sofrem até agressões físicas, né? Mas os professores também sofrem cotidianamente agressões psicológicas. Quando o aluno está na sala de aula e sequer está prestando atenção ou está participando de uma aula, está lá no celular, com joguinhos ou até com outras coisas inconvenientes, é uma agressão para um professor que se dedica a preparar a aula, a estudar o assunto, a querer transformar aquele momento em momento de aprendizagem, e tem um grupo de alunos que tá completamente fora do ambiente, no ambiente físico, mas não no ambiente de aprendizagem, né? Esse professor já é naturalmente agredido por isso. Então é um conjunto de grandes questões que envolvem esse mundo do trabalho e que o sindicato precisa dar conta de ajudar o professor a ser também respeitado como profissional.
Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade ao programa Trabalhador em Foco. Fica com a gente. Sede bem-vindos à casa de meu pai, o imperador Dom Pedro II. Gostaria de apresentar-vos minhas amigas, Amandinha, Adelaide, Condessa de Barral e Francisca. Venha conhecer nossos jardins e participar de um sarau imperial. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, hoje gravando aqui diretamente do ITF, Instituto Teológico Franciscano, onde está sendo realizado o seminário de gestão sindical movido pelo Movimento Sindical. O Movimento Sindical que é a reunião de 14 sindicatos que fazem com que eu consiga levar para você informações relevantes e precisas a respeito do dia a dia do trabalhador. A gente vai dar continuidade com nossa conversa com o Robson Terra. E aí, Robson, no nosso intervalo a gente estava aqui fazendo uma breve fofoca, não é? Mas falando um pouquinho sobre essa questão de que muitas das vezes o nosso telespectador, o professor, o trabalhador de forma geral, identifica o sindicato apenas como um espaço para a aquisição de direitos, ou seja, para o aumento salarial e para outras tantas pautas. Mas na verdade é muito mais do que isso, não é verdade? É verdade, Carla. E nesse momento, dessa conjuntura que a gente vive, de tantos ataques aos direitos dos trabalhadores de uma forma geral, a importância do professor, do trabalhador, estar se associando, estar participando, tendo uma vida ativa no sindicato é central, porque o sindicato faz formalmente a defesa dos trabalhadores, mas sem atuação, sem afiliação, sem a participação, não tem sentido o sindicato. O sindicato só existe por existir o trabalhador. E o trabalhador tem que existir. E mais do que apenas existir, ele tem que participar, ele tem que estar junto, né? O Sindicato dos Professores, por exemplo, de Petrópolis, para além de todas as lutas dos direitos trabalhistas, é um espaço também que oferece convênios de saúde, convênios odontológicos, espaços de confraternização e de relações sociais com os professores, que é fundamental para a vida social e para a convivência, né? Então, o professor, fundamentalmente, precisa estar junto ao seu sindicato. O trabalhador precisa estar junto ao seu sindicato para ele se fortalecer. Uma varinha sozinha quebra-se muito facilmente, mas um feixe de varas não se quebra, né? E nesse momento, nós estamos tendo muitos ataques aos direitos trabalhistas, aos direitos previdenciários, e os professores e trabalhadores, de uma forma geral, precisam estar se organizando, se filiando e atuando no sindicato. Exatamente. E os sindicatos sozinhos também não vão conseguir ir além das fronteiras territoriais. Para isso é que existem as federações, não é? E eu queria que você explicasse um pouquinho o que é um trabalho da federação. Porque o nosso telespectador, que mal entendeu durante muito tempo o que é a relação e a realidade sindical, porque nunca houve antes um espaço para esse tipo de discussão, com certeza entende menos ainda o que é uma federação. Pode explicar para a gente um pouquinho? É o mesmo princípio, da mesma forma que um trabalhador isolado, ele fica isolado, né? Um sindicato isolado fica preso apenas num território. E o mundo do trabalho não se dá apenas num espaço, num território específico. Nós vivemos uma sociedade globalizada. Nós temos uma estrutura de país federativo, né? E a federação, ela é a união de vários sindicatos para defenderem pautas comuns dentro do nosso estado, no estado do Rio de Janeiro. Para além do nosso estado, nós temos também a nossa confederação, no caso dos trabalhadores em educação, a CONTEE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Estabelecimento de Ensino, que reúne as demandas dos sindicatos e das federações a nível de Brasil para fazer a defesa dos interesses dos professores, né, e da educação e da qualidade da educação, porque assim, esse é um aspas que a gente abre. Nós defendemos a qualidade da educação. Nós defendemos a educação de qualidade. E para defender a educação de qualidade, a gente não defende só salário. A gente defende o currículo escolar, um currículo que possa dar conta das questões sociais, dos temas sociais. Nós defendemos, portanto, a legislação de ensino, né? E para isso a gente depende de ter uma federação bem representada de sindicatos,
ter uma confederação atuante. A confederação nossa tem sede em Brasília. E para além do sindicato, da federação e da confederação, nós também temos a central sindical, né? Existem várias centrais sindicais. Aqui em Petrópolis, vários sindicatos são filiados às centrais sindicais. O sindicato não precisa necessariamente ser filiado à federação, nem precisa necessariamente ser filiado à confederação, nem precisa necessariamente ser filiado à central sindical. Mas quanto mais isolado fica, mais enfraquecido fica. Nós ganhamos força dentro de uma organização sindical que dê conta de todas as dimensões da luta dos trabalhadores, né? E a confederação e a central, ela dá conta dessa dimensão nacional da luta dos trabalhadores. A nossa federação dá conta da dimensão estadual da luta dos trabalhadores em educação. E o sindicato dá conta da dimensão no seu espaço territorial. Portanto, é importantíssimo que os sindicatos também estejam, da mesma forma que o trabalhador esteja afiliado ao seu sindicato, é importante que o sindicato esteja afiliado à sua federação, à sua confederação e a uma central sindical, porque é dessa forma que nós nos fortalecemos para termos as lutas em todas as dimensões das nossas demandas, né? Nós somos regidos por leis federais, e, portanto, para dar conta das disputas no cenário nacional, seja no Congresso, seja nos tribunais federais do trabalho, nós precisamos da confederação e da central, né? Também precisamos de estar fazendo debates de forma geral, porque nós não vivemos como ilha, não é isso? E, portanto, a gente precisa estar integrado a toda a estrutura sindical. E a importância de estarmos fazendo esse movimento aqui em Petrópolis, nesses dias de gestão sindical, é também de nos conscientizar enquanto dirigentes sindicais da importância, como aqui em Petrópolis, já tem um movimento sindical que trabalha unificado. Aqui, não de forma institucional, mas a união dos sindicatos de Petrópolis no movimento sindical fortalece toda a luta dos trabalhadores, porque os trabalhadores não são isolados, né? São complementar toda a luta dos trabalhadores. Agora, para além do movimento sindical, nós precisamos estar criando institucionalidades disso. Então, cada sindicato na sua federação, da sua categoria, é importante estar se alinhando, porque a gente vai somando forças, né? E a gente tem clareza de que o Simpro Petrópolis, por exemplo, já está com esse debate para filiação numa central sindical. Espero que em 2017 conclua esse processo. O Simpro Petrópolis é filiado à nossa federação e também à nossa confederação. Então, no caso do Sindicato dos Professores de Petrópolis, já há uma filiação a uma federação, uma confederação, e está um debate para filiação e confederação. Então, essa estrutura sindical precisa estar mais organizada possível, mais coesa possível, principalmente nesse momento que nós sofremos tanto ataque no interesse da classe trabalhadora. Quando a gente pensa na relevância da união entre o sindicato com a sua federação, a confederação e a central sindical, a gente está falando da união de forças que vem também em combate a questões práticas da educação, né? Como a reforma do ensino médio e tantas outras questões que sozinho o Sindicato do Petrópolis não conseguiria ser ouvido, mas junto com todas as instâncias ele com certeza em algum momento vai ser ouvido. Perfeito, Carla, é exatamente isso. E mais forte ainda fica com o apoio dos outros sindicatos. E, aliás, eu faço até um elogio aqui ao movimento sindical de Petrópolis, porque a gente tem relação sindical no Brasil e Petrópolis é um exemplo para nós do movimento sindical, porque aqui os sindicatos dos trabalhadores têm feito um movimento, têm feito trabalho, têm feito programas, né, como esse que está aqui, em defesa desse debate, dessa discussão, dessa consciência e da promoção do movimento sindical, sem necessariamente a disputa, o que é meu aqui, tudo é nosso. E essa compreensão e esse exemplo o movimento sindical de Petrópolis nos dá como fazer atuação junto. E dessa forma eu acho que a gente tem muito a crescer e nos fortalecer. Essa conjuntura, nesse momento, me parece muito mais um momento de lutar pela manutenção dos nossos direitos. E mais do que nunca, nesse momento, nós temos que estar unificados. Nós estamos sob ataque. Nós estamos sob ataque do capital internacional, que no caso da educação vem comprando escolas no Brasil,
Então, a mercantilização de tudo e a internacionalização de capital internacional na educação. Isso implica diretamente naquilo que nós teremos como cidadãos formados nas nossas escolas, né? Então, nós precisamos estar cada vez mais unidos, fortalecidos e unificados nas nossas lutas. Professora, a gente está chegando no final do programa. Muito agradecida pelas informações e tenho certeza que elas foram muito úteis para o nosso telespectador. E eu fico muito feliz em fazer parte do programa Trabalhador em Foco há 3 anos no ar, e principalmente por saber que nós somos inovadores, que os nossos presidentes aqui em Petrópolis, dos 14 sindicatos, veem o trabalhador, acima de tudo, não pelas suas categorias, mas pelos cidadãos, que aí sim viram trabalhadores e então fazem parte de um mesmo coletivo. Eu queria que você fizesse as considerações finais, deixasse um recado para o nosso telespectador. Eu me dirijo a você, telespectador do programa Trabalhador em Foco, primeiro para dizer que Petrópolis está de parabéns, parabéns pelo movimento sindical, porque os sindicatos e seus dirigentes têm a compreensão clara de que só podemos fazer uma luta para buscar direitos ou para defender os direitos que nós temos estando unidos. Então isso é um exemplo para todos nós, é inovação mesmo, né? E vocês estão de parabéns. E por último, para dizer que nós, da categoria dos professores, dos profissionais de ensino, né, estamos juntos nessa luta. A federação está à disposição dos sindicatos de Petrópolis para continuar e ampliar as nossas lutas. Parabéns e obrigado pelo espaço e por esse momento tão gostoso de estar aqui conversando com vocês. Obrigada a você que ficou em casa assistindo a gente. Agradeço a todos os nossos parceiros para a realização e manutenção desse programa. Um beijo grande e até a próxima semana. Tchau, tchau.